Ok, hoje nós vamos ter nossa aula 0, a nossa primeira aula. Ela vai ser uma aula mais sobre questões preliminares, então nós vamos ver um pouco da história, dos campos e uma revisão de conteúdo. Então, plano de aula mais concretamente. Nós vamos ter essa aula dividida em 3 partes, cada parte vai ser um vídeo. Na primeira parte nós vamos ver o que é inteligência artificial e aprendizado de máquina, e um pouco da história desses dois campos. Então a gente vai ver como foi que eles surgiram, qual é que é a ligação entre os dois campos, um pouco da definição mesmo de cada um dos campos, e também um pouco do surgimento do Deep Learning, o que é que o aprendizado profundo, tem a ver com esses campos. Depois nós vamos ter uma segunda parte que a gente vai falar um pouco mais sobre Deep Learning. A gente vai ver uma visão de alto nível de como que ele funciona, uma ideia geral mesmo. Assim, o curso inteiro é sobre Deep Learning, então não vai dar para ver tudo em uma aula. Nós vamos ver só realmente umas pinceladas em alto nível. E que coisas legais a gente consegue fazer com ele, porque assim, é um campo legal, é um campo que consegue ter muitos resultados interessantes e bora ver um pouquinho deles. E na terceira parte, a gente vai ter uma rápida revisão de regressão no sentido de regressão linear e regressão logística. E assim, a ideia é que vocês já saibam isso, mas a gente vai dar essa revisão para preparar vocês para o que a gente vai ver mais no resto do curso. Então, bora lá. A primeira parte. O que é IA e o que é Machine Learning? Então, IA é inteligência artificial, Machine Learning é aprendizado de máquina. Vamos ver como que essas coisas se encaixam. Então, a gente tem aqui um diagrama de Venn com inteligência artificial como o maior conjunto, aprendizado de máquina como um subconjunto dela e Deep Learning como um subconjunto de aprendizado de máquina. Ok? Então, a ideia de inteligência artificial é criar máquinas, criar algoritmos que a gente possa considerar que são inteligentes. E isso é extremamente amplo. Isso é amplo porque a gente não tem uma definição de inteligência. Existe, na verdade, toda uma questão, um debate mais filosófico de se essa inteligência ela vai ter que ser algo no sentido de inteligência humana, ou se a gente consegue caracterizar a inteligência como algo independente dos seres humanos. Isso já é um debate que ele é interessante, que é importante a gente ter. Ao nível mais baixo, nós temos a questão do aprendizado de máquina. Ao nível mais baixo, melhor dizendo, um subconjunto de inteligência artificial. E é um subconjunto porque nós estamos realmente criando máquinas que são capazes de apresentar comportamentos semelhantes à inteligência. Em geral, a gente considera que inteligência e aprendizado são coisas ligadas. Mas o aprendizado de máquina ele é mais fechado. Ele é mais fechado no sentido que a gente tem uma definição mais formal. Para a inteligência artificial, aprendizado de máquina entra... eu fazer uma máquina que consiga jogar um jogo, ele entra em inteligência artificial, mesmo que essa minha máquina seja, na verdade, um bocado de if else lá dentro. O que importa é que ela demonstrar inteligência. Isso é um pequeno erro, na verdade, né? IA tem muita filosofia envolvida, no final de contas. Então tem gente que argumentaria que isso que eu falei está errado e que isso não é inteligência. O bom de aprendizado de máquina é que ela é mais fechada. O Tom Mitchell ele deu uma definição de aprendizado para a questão de algoritmos, para a questão de programas, e nós vamos usar ela porque ela é uma das coisas mais citadas, né? E a ideia do aprendizado de máquina é um programa, ele aprende se, dado um conjunto de tarefas e experiência, o programa melhora a performance dele nessas tarefas com mais experiência. Um exemplo bem clássico. Eu tenho aqui o meu programa e ele classifica imagens. E a ideia é que quanto mais imagens eu dei para ele, ele vá melhorando na capacidade de classificação. Então, se eu for pegar um programa que classifica se a imagem é um gato ou um cachorro, a priori ele acerta 50%, se ele for aleatório, for basicamente uma moeda, 50% aproximadamente, né? Temos alguns detalhes estatísticos aí no meio. E aí a ideia é que ele estará aprendendo se à medida que eu for mandando mais imagens para ele, e muitas vezes mais imagens e qual é que era a classe correta, o que era para ele ter lançado como saída, ele começa a aumentar de 50% para um valor maior de 60%, 70%, eventualmente 100%. Então isso é aprendizado de máquina. É fazer algoritmos que consigam aprender nesse sentido do Tom Mitchell. A gente também pode falar numa outra definição também interessante, que é algoritmos que conseguem fazer tarefas que eles não foram explicitamente programados para fazer. Essa também é bem legal, porque ela mostra o potencial de aprendizagem de máquina, né? Então, classificar imagens de novo. Mano, como que eu digo para um computador classificar um cachorro? Eu posso, como um ser humano, ele tem um focinho
mais para frente do que um gato. Em geral, bem geral mesmo, orelhas mais flácidas indicam um cachorro e não um gato, mas nem todo cachorro tem essas orelhas flácidas. Mas, ok, eu posso dar essas definições de alto nível, mas para um computador não existe isso. Para um computador não existe focinho. No computador eu tenho bits, eu tenho pixels, eu tenho isso, zeros e uns. Então, como que você vai programar isso? Como você vai programar uma coisa que busca um focinho ali no meio da imagem? Então, a ideia de aprendizagem de máquina, o poder que ele tem, é que eu usaria um algoritmo que eu mando para ele vários cachorros e uma coisinha dizendo, isso são cachorros, e ele consiga aprender a me dizer quando é um cachorro e quando é um gato. E, obviamente, coisas de bem maior nível e importância para a humanidade do que só de separar cachorros e gatos. E dentro de aprendizado de máquina nós temos o Deep Learning, em português seria aprendizado profundo, e ele é uma sub-área. Em aprendizado de máquina nós temos a ideia de redes neurais. O Deep Learning ele estuda redes neurais, em especial redes neurais que são profundas. Nós vamos mais para frente entender o que quer dizer quando eu falo que uma rede neural é profunda, ou o que quer dizer uma rede neural. A priori, redes neurais são algoritmos de aprendizado de máquina que são baseados no cérebro humano, ou melhor dizendo, inspirados. Existe também, voltamos um pouco para essa parte filosófica, um debate de até que ponto redes neurais são inspiradas no cérebro humano, até que ponto elas são parecidas. Tem essa frase que a galera começa a falar, que redes neurais elas estão para o cérebro humano que nem um avião está para um pássaro, né? Então, está meio inspirado, você quer, vamos dizer, alcançar o mesmo propósito, talvez, mas o método é bem diferente. Essa frase ela é usada de muitos jeitos. Ela é usada de formas irônicas, ela é usada como defesa, dizendo que é assim que tem que ser mesmo, que não tem que ter nada a ver um com o outro. Ela é usada como crítica, dizendo como que a gente vai querer simular inteligência se a gente não está fazendo nada parecido com inteligência, como que a gente usa o termo rede neural se não tem nada a ver. Então, assim, até que ponto redes neurais são semelhantes a um cérebro é uma coisa que nós não entraremos tanto em detalhe, até porque eu não manjo muito disso. Teria que falar com a galera mais da neurociência e neurociência computacional especificamente, para a gente poder ver até que ponto essa analogia faz sentido ou não. Mas, vamos manter essa ideia que elas têm uma inspiração. Vamos dizer inspiração, não baseados. Elas têm uma inspiração no cérebro humano. Nos cérebros, na verdade. Beleza, agora vamos para a parte histórica. Temos aqui a pré-história dos campos. Como eles são campos um dentro do outro, a gente pode dizer que a pré-história deles é muito parecida. E até ao longo da história eles vão sempre entrar e sair uns dos outros. Então, o que a gente tinha era em torno de 1940, 1950, nós tínhamos ideias convergentes. O que a gente tinha? Beleza. Apesar da minha ordenação aqui, eu vou falar primeiro de neurônios elétricos. Foi descoberto que neurônios eles operavam por impulsos elétricos e que eles funcionavam basicamente como 0 ou 1. Então, ou um neurônio estava liberando um sinal ou ele não estava. Não existia o neurônio começar a liberar e parar. Não, ele ou tinha energia bastante para ele estar excitado ou ele não estava excitado. Legal. E agora as partes mais da computação e elétrica. Tá. Cibernética. Cibernética ele era o estudo de circuitos elétricos. Era o estudo de como que a gente pode controlá-los, otimizá-los e dar estabilidade deles. Ok? Teoria da informação. Teoria da informação ela já era mais focada na ideia de formalizar a informação, formalizar a comunicação, que seria o envio e o recebimento de informação, como fazer isso de forma, eu não exatamente diria segura, mas de forma que evite o problema com ruído. E aqui era sempre bem focado nessa ideia de informação digital. Tá? Então, a gente estava falando muito em zeros e uns, em bits, e isso aqui você já consegue ver alguma ligação novamente com a ideia dos neurônios, né? Que eles estavam sempre ligados ou desligados, era sempre essa questão digital. E aí depois veio a teoria da computação. A teoria da computação, ela também era bem importante. Ela foi criada pelo Alan Turing, né? Grande pai da computação. E o que ela tinha? Tem duas facetas importantes. A primeira é mostrar que tudo que pode ser feito por um computador pode ser feito digitalmente. Você não precisa de tecnologia analógica. E, também importante, ele mostrava que essas coisas são equivalentes. Então, quando você estuda o que é possível com o computador, mesmo que do ponto de vista teórico, você está estudando o que é possível com circuitos digitais. Então, para lá, o cérebro humano,
pelo visto, funciona como circuito digital. Ok. Nós temos uma teoria para estudar a estabilidade e a optimização de circuitos. Nós temos uma teoria que estuda sinais digitais. E nós temos uma teoria que estuda o que é possível com sinais digitais. O que os caras viram? Putz, talvez seja possível a gente criar um cérebro artificial. Um cérebro que funciona na base dos nossos circuitos e que tem as mesmas capacidades do cérebro humano. Um paper, um artigo muito importante nessa questão era esse Computing Machinery and Intelligence, do Alan Turing. Nele, ele entrava nessa questão de será que vai ser possível um dia criar um computador inteligente, uma máquina inteligente? Por que seria possível, por que não seria? Ele lista algumas das principais oposições a essas ideias na época. E por que essas oposições não são tão válidas? E ele define o que ele chama de teste de Turing. Na verdade, ele não chamou disso, mas todo mundo depois chamou disso. Que é o teste dele para ver se uma coisa seria inteligente. Ou poderia ser chamado de inteligente. E nesse teste o que a gente tem é que são várias pessoas conversando, se comunicando com alguém que eles não conseguem ver. E esse alguém pode ser essa máquina ou pode ser outras pessoas. E eles têm que julgar. Eu conversei com a máquina ou conversei com a pessoa? Eles têm que dizer com quem é que eles estavam conversando. E se essa máquina conseguir enganar as pessoas a ponto que todo mundo esteja chutando meio que como se fosse um cara ou coroa, então se as pessoas não conseguirem diferenciar essa máquina de conversar com a pessoa, então a gente pode dizer que a máquina é inteligente. Essa é a ideia geral do teste de Turing. Beleza, então vamos lá. Nascimento da IA. Teve essas coisas iniciais, mas como eu disse, elas eram pré-história ainda. Na conferência de Dartmouth foi quando realmente nasceu a IA, inclusive o termo IA, ele veio dessa conferência. E essa conferência ela durou um verão, ela teve lá grandes mentes da época, e nela foi apresentado a máquina lógica, que era uma máquina que conseguia, dado regras lógicas e axiomas, deduzir coisas. Era isso que ela fazia. Não era necessariamente eficiente, não era necessariamente capaz de resolver grandes problemas da humanidade, mas assim, já é uma coisa para fazer assim, nossa, consigo fazer algo que, vamos dizer, pensa logicamente, né? O termo pensar já teria sido usado na época, não sei até que ponto estaria sendo usado de forma correta. O principal ponto dessa conferência, na verdade, não foi nem essa máquina lógica, não foi nem, vamos dizer, os avanços dela, mas foi fazer as pessoas pensarem foi fundar o campo. O campo foi fundado, foi dado um nome a ele, então assim, ela foi importante como marco inicial. E uma característica dela foi muito otimismo. Muito otimismo. Assim, os caras eles saíram achando que o problema ia ser resolvido em alguns verões a mais. E aqui a gente tem algumas das previsões famosas. Como, por exemplo, em 10 anos uma IA vai ser o campeão mundial de xadrez. Isso foi dito em 1958. O Deep Blue ele é da década de 90, se eu não me engano. O Deep Blue foi o computador que venceu o Kasparov, que venceu o campeão mundial de xadrez. Então, teve um erro aí de 30 e poucos anos, mais ou menos. E não 10. Né? O erro da previsão, na verdade, foi de 20 e poucos anos. Depois nós temos a previsão de entre 3 e 8 anos nós teremos máquinas com inteligência geral de um ser humano. Isso foi dito em 1970. Estamos em 2020, nós ainda não alcançamos isso. Muitos pesquisadores falam que talvez demore mais 50 anos. E assim, quando você fala em 50 anos, né, a gente não tem nem precisão real. Eu estarei morto nessa época, então ninguém vai poder me cobrar se eu estiver errado. Então, assim, vamos supor que 50 anos role, 2070 é 100 anos depois, não 3 a 8 anos. Então a galera saiu com muito otimismo. E, por que você está zoando com as previsões dos caras, João? Prever coisas não é fácil. Vai fazer sentido já. Vamos agora, porém, falar um pouco mais de aprendizagem de máquina. Então, aprendizagem de máquina, como eu disse, subcampo da IA, mas assim, as bases teóricas são bem antigas, então a gente tem teorema de Bayes, ele foi mais ou menos do século XIX, fim do século XVIII, talvez. Os mínimos quadrados, o método de mínimos quadrados do Gauss, ele também foi do século XIX. Então, assim, a gente tinha essa base. Você pode dizer que a estatística é muito próximo de aprendizagem de máquina. Então, onde você tinha alguma base estatística, terminava tendo alguma ligação, muitas vezes, com o que vai ser a aprendizagem de máquina. E o primeiro algoritmo de aprendizagem de máquina, vamos dizer, que foi considerado de aprendizagem de máquina, foi o Perceptron.
Ele era baseado no neurônio, ele era muito aquela vibe do cérebro eletrônico. Tá aqui o Perceptron, gente. Esses vários fios emaranhados. Isso aqui é o Perceptron. E ele conseguia aprender. Ele conseguia aprender a fazer classificação de coisas. Ele conseguia saber se a coisa estava escura, clara, principalmente era um dos focos, né? Usar sensores ópticos. Mas descobriram que ele tinha um problema que ele só conseguia aprender coisas que eram linearmente separáveis, né? Então você tinha que conseguir traçar uma linha e dizer, da linha para cá é uma classe, da linha para lá é outra. Não necessariamente uma linha. Você pode estar num espaço de várias dimensões. Tinha que ser um espaço linear, tinha que ser uma linha, um plano, um hiperplano, algo do tipo. E aí que vem o ponto, né? A galera lá tava falando como o IA ia ser incrível. O próprio Perceptron, quando ele saiu, tinha gente falando, nossa, já vamos ter um Perceptron que consegue fazer tradução de qualquer língua. E aí o Marvin Minsky, ele lança um livro chamado Perceptrons. E nesse livro ele estuda, a ideia do livro é estudar os Perceptrons, é estudar o que eles são capazes de fazer. Então assim, do ponto de vista neutro, o livro ele é só isso, é um estudo teórico da capacidade de Perceptrons. Do ponto de vista da época, ele foi um livro que mostrou que Perceptrons não eram tão fortes quanto a galera achava. Ele mostrou que eles eram muito mais limitados. Principalmente ele mostrou essa questão do aprender espaços linearmente separáveis. E mais cruelmente, digamos assim, ele mostrou que um Perceptron não consegue aprender um XOR. Um XOR é uma porta lógica que ela recebe 2 bits e a saída dela é se esses bits são iguais. Então se ela recebe 0 e 0, esses bits são diferentes. Se ela recebe 0 e 0, ela dá 0 porque esses bits são iguais, eles não são diferentes. Se ela recebe 0 e 1, ela retorna 1 porque ela diz que eles são diferentes. E se mandar 1 e 1, ela retorna 0 porque novamente são iguais. E ela é simples, ela é tipo ridiculamente simples. Ela é simples, você implementa ela em eletrônica de forma fácil, você coda ela de forma ridiculamente fácil, e um Perceptron não conseguiria aprender isso. Então, quando você junta isso versus o Perceptrons vão aprender a fazer tradução, a galera ficou meio, não sei se essa coisa de IA tá indo muito para frente, não sei se dá para confiar nesses caras. E a gente chega nos invernos da IA. Ocorreram vários, tá? Eu vou falar aqui desse primeiro. E ele foi causado muito por esse otimismo excessivo, pela galera estar dizendo, nossa, invistam na gente que nós vamos resolver todos os problemas da humanidade usando computação, usando IA, especificamente. E tinha resultados interessantes, a gente não pode ignorar isso. Assim, fizeram robôs na época já que usavam IA para reconhecer o ambiente, que usavam... Mas não era nem perto do que eles diziam que eles iam conseguir, sabe? E aí, principalmente aqui no Ocidente, assim, quando você fala de inverno da IA, realmente é uma coisa muito focada aqui pro Ocidente, principalmente Estados Unidos e Europa. As empresas olharam e não sei se isso vai para frente, os governos olharam realmente e eles pararam de investir. E aí esse investimento é muito difícil você fazer pesquisa, então os pesquisadores foram perdendo também bastante o interesse e o campo ele deu uma morrida. E depois, assim, ele voltou à vida. Isso aconteceu umas 3 vezes, tá? É contínuo, realmente são ciclos. Surge o interesse, depois essa galera é otimista demais, morre o interesse e assim vai. Então, pós-inverno, a inteligência artificial ela avançou para uma coisa chamada sistemas especialistas, inicialmente. Eles são baseados em métodos simbólicos, então lembra um pouquinho lá da máquina lógica, só que não é a mesma ideia, no sentido de ter algoritmos mais inteligentes, mais eficientes, eles se importarem em fazer coisas mais inteligentes, mais eficientes. Em um sistema especialista, você ia dar para ele uma série de dados sobre o seu problema. Então, sei lá, se eu sou empresa, eu quero usar um sistema especialista para tentar lidar com questão de hidroelétricas, vou passar várias informações sobre hidroelétricas, e esse sistema especialista ele conseguiria, dado uma pergunta e toda a informação que ele recebeu, ele vai tentar gerar uma resposta, se possível. Se for impossível, ele vai te avisar que ele não consegue chegar em lugar nenhum. Se for possível, ele vai realmente sair buscando como combinar os fatos até chegar numa resposta. Um sistema especialista muito famoso foi o SIC. Ele existia até 2000 e pouco, eu não sei se ele ainda está funcionando, mas a ideia é um sistema especialista generalizado. Então, né? Mas a ideia é que você colocar todo o conhecimento humano nele e aí você teria um IA. Porque se ele tem todo o conhecimento humano e ele sabe deduzir a partir do conhecimento humano, talvez a gente poderia considerar que ele é algo inteligente, com inteligência semelhante a um ser humano. Isso é muito difícil porque assim, o nosso senso comum, o nosso bom senso, ele é uma coisa que ele é muito óbvia pra gente. E aí até você conseguir catalogar essas informações para você mandar pro SIC é difícil, você notar, nossa, esse fato ele na verdade ele tem que ser colocado de forma explícita. Por mais que ele seja óbvio para mim, ele é um fato, o SIC precisa deles. E por fim, esses sistemas eles eram todos baseados em buscas.
Beleza. Aí daqui temos essa ideia de redes neurais de aprendizado estatístico, que foi o que foi dominando a IA depois dos sistemas especialistas, depois, na verdade, de outro inverno, inclusive. Mas eles são parte de aprendizagem de máquina. Então, vamos para o lado da aprendizagem de máquina. Para aprendizagem de máquina, nós tivemos aprendizado por reforço. Isso aqui foi logo depois do primeiro inverno. KNN, nós vamos ver o aprendizado por reforço bem mais para o final do curso. Ele é uma coisa bem interessante. Ele foca em aprendizagem de máquina mais para agentes interagindo com o ambiente. KNN é um algoritmo legal de aprendizagem de máquina. Backpropagation vai ser um troço muito importante, a gente vai falar bem mais dele. E ele é o que permite que nós tenhamos redes neurais profundas. Sem backpropagation a gente não teria o que nós temos hoje de aprendizado profundo. Depois nós tivemos o aprendizado estatístico. O aprendizado estatístico ele foi um jeito de usar a estatística para quantificar melhor os algoritmos de deep learning, de aprendizagem de máquina, para conseguir entender melhor o que está acontecendo aí. E do aprendizado estatístico nós tivemos o SVM. O SVM ele é especial por ser o algoritmo de aprendizado de máquina que você tem melhores garantias de aprendizado, garantias de generalização. Depois vieram florestas aleatórias. Florestas aleatórias também muito interessantes. Elas são uma série de árvores de decisões treinadas de um jeito específico. E por fim veio o Deep Learning. Deep Learning agora ele é bem mais moderno, aprendizado profundo. Tá. Então vamos ver um pouco dessa ascensão do Deep Learning. Ele primeiro surgiu para processamento de áudio. Então a ideia de usar redes neurais profundas e isso funcionar de verdade foi mais para processamento de áudio em torno da 2010, por aí. Entenda que hoje em dia, se você está falando com a Alexa, com a Siri, com o Google Assistant, tudo isso está usando processamento de áudio. E está usando uma rede neural lá por dentro. Então, assim, acho que Deep Learning tem um impacto gigante, tá, gente? Às vezes a galera, vai ter outro inverno porque não está indo bem. Cara, Deep Learning está sendo usado em tanta coisa que eu não vejo todo mundo resolvendo parar de pesquisar isso. Mas, enfim. Mas o avanço que todo mundo realmente fala e que ficou bem famoso foi na ImageNet. A ImageNet ele é um conjunto de dados criado pela doutora Fei-Fei Li e colaboradores dela em Stanford. Ela substituía um conjunto anterior a Pascal, e eu coloco entre aspas porque a ideia não era exatamente substituir. E um dos pontos importantes é que a ImageNet ela era gigante. A Pascal ela tinha acho que 20 classes, em torno de, 20 mil imagens, algo do tipo. A ImageNet ela tem mais de 1 milhão de imagens e 1000 classes, então ela era gigantesca, os padrões da época. E aí, com ela foi lançado a ILSVRC, que em inglês você traduz mais ou menos como a competição de classificação de imagens da ImageNet. E aqui a gente tem o resultado em 2010 dela. E usaram métodos de aprendizagem de máquina clássicos e conseguiu um erro de 28,2%. Isso é grande, gente. Isso é um erro de quase 30% em classificação de imagens. O que a gente está olhando é o top 5. Então, o seu algoritmo ele lançava 5 possíveis imagens. Se acertasse qualquer uma das 5 possíveis classes, se a imagem fosse de qualquer uma dessas classes, você conseguia um acerto. Então, aqui ele está dizendo que mesmo podendo chutar 5 vezes, em quase 30% dos casos, esse algoritmo estava errando. E aí, no ano seguinte, continuaram usando técnicas clássicas, conseguiram 25,8, que não foi nenhuma melhora tão grande que, novamente, se você fosse tirar foto com o seu celular e ele estivesse errando, na verdade, se ele chutasse 5 categorias para você e você tivesse que escolher a correta, e mesmo assim, em mais de 1/4 dos casos, nenhuma das 5 categorias estivesse correta, você não ia gostar muito desse sistema, né? Você ia apagar o aplicativo, né? Isso é muito legal. Mas aí, em 2012, eles começaram a usar redes neurais profundas. E aí veio com a AlexNet, a AlexNet conseguiu 16,4%. Então você vê aqui que foi uma melhora realmente gigante, foi um divisor de águas mesmo. E a partir daí continuaram usando Deep Learning, e aí no ano seguinte conseguiram cair para 11,7%, a VGG de Oxford caiu para 7,3% de erro, a Google com a Inception dela caiu para 6,7%. E aqui vem um ponto interessante, tá? Todo mundo fala desses 5%, que é a performance humana na ImageNet. Na verdade, é a performance do Andrei Karpathy. Ele é um cara bem legal e manja muito. E assim, eu não acho que classificar a ImageNet seja uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Né? Assim, é classificar imagens, né? Então, não é uma coisa muito diferente do ser humano para outro. Então eu diria que sim, 5,1% faz sentido ser a média humana de classificação, apesar da gente só ter um ponto de dado.
E em 2015, conseguiram bater a média humana, que era 5.1, eles conseguiram 3.5% com a ResNet, se não me engano foi um grupo da Microsoft. E, gente, aí é que você consegue ver, porque Deep Learning conseguiu um resultado que era superior ao resultado humano. E desde então, desde 2015, esses resultados foram melhorando nesse tipo de tarefa e em várias outras tarefas, coisas mais incríveis foram acontecendo. E é isso que nós vamos ver na próxima parte da aula.